E aí, meus amores? Que saudade que eu tava de vocês. Clare, Paulo, de ver vocês aqui. E Fernando, né, que tá estreando aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Então eu vou Muito bem. começar a fazer. Eu tô. Tá ouvindo? É só tirar uma dúvida, o Fernando tá aparecendo pra vocês, não tá aparecendo pra mim. Aqui tá aparecendo. É, aqui também. Às vezes é bom sair e entrar de novo. Vou tentar. Gente, vocês que estão voltando, obrigada, viu? A gente não sabia que estava com limite de tempo de novo aqui no Instagram. Então, ao que parece, está limitada a 1 hora. E agora, Paulo? Perfeito. Perdão, gente, pelo Ei, interromper. Imagina, acontece. Então, eu vou começar apresentando Clariana Santana. Vocês vão ver que vocês três têm algo em comum. Vocês não sei se vocês já observaram pela publicação da bio, mas eu acho que com a leitura vocês vão perceber. Clariana Santana é cientista social, mestre em antropologia e poeta. Atualmente, ela está concluindo a licenciatura em Ciências Sociais pela UFPB. Nascida em Eunápolis, na Bahia, reside na capital da Paraíba desde 2006. Colabora com o grupo musical e Ponto de Cultura Viola de Bolso, aqui na Bahia. Publicou poemas e fanzines, exines. Publicou poemas em fanzines, exines, revistas literárias, coletâneas e antologias poéticas. Compartilha seus trabalhos no perfil Clareamente. E Rebento será seu primeiro livro de poesia erótica. Bem-vinda, Clary. obrigada. Paulo Soares é discente de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. É membro do Centro Acadêmico de Ciências Sociais Ecilda Veiga, da UFPA. Coordenador geral e escritor do Instituto Mais Políticos. Estreando aqui no Sarau Geração de Vídeo também. Bem-vindo, Paulo. Fernando Moss é um escritor paraense de 20 anos que é apaixonado pela cultura da região norte do Brasil. Graduando em Ciências Sociais, também pela Universidade Federal do Pará, e pesquisador de temáticas envolvendo gênero, poder e sexualidade. É membro do grupo de pesquisa CNPq, Pugna, Etnografia, Poder e Sociabilidades. Tem trabalhos artísticos em produção de roteiros para curta-metragem e peça teatral. Em 2019, ele iniciou um projeto de publicação online de contos, intitulado Contos de Jurapari, que se desdobrou em 2021, nesse ano, no seu primeiro romance, O Paraíso de Dante. Sejam todos bem-vindos. Aplausos para todos vocês. Estamos em casa. Perceberam, né? Todos são das ciências sociais. As mais sensuais. E por falar em sensuar, Essa piada interna é clássica, ótima. é uma piada interna? As mais sensuais fazem ciências sociais. E por falar em sensuais, vamos começar ouvindo Clariana Santana. Eita, não sei. Eu nem tinha pensado em ser sensual logo agora, de primeira. É, Mas a gente faz. Eu começo lendo um poema, né? Como é? isso. É um poema. Tá. Então eu vou ler, já que você puxou a deixa, eu vou ler um poema do livro Rebento, já para fazer o jabazinho. Está em campanha, né? Campanha de financiamento coletivo. Sim. Está quase no fim, a gente está com mais ou menos 18 dias para finalizar. Vai finalizar agora dia 4 de dezembro. Mas, enfim, se não der certo, a gente corre para outras alternativas. Com certeza. Estamos na luta, é isso aí, né? A gente não desiste. Tem um poema que eu gosto muito dele, ele não é bem erótico. Ele é erótico porque o tema tá todo, né, dentro desse círculo aí. Mas
ele é extremamente amplo na interpretação. Sim. Se chama Sonho. Desejo oculto e censurado, de tantos feitos e poucos fatos. Desejo nato ou falsificado? Faz-se sonho, fato, desejo ou pecado? E é isso. Pecado, pecado. Tem um livro que eu recebi de você, Clary. Poetas Locais na Boca do Mundo. E você tá publicada nesse livro também, né? Que é do Viola. Sim. Eu É vou uma coletânea, né? É uma Sim. coletânea que foi um resultado de um trabalho lá, de um sarau com a juventude, que é o Quem Tem Medo de Poesia, e que eles se encontravam, assim, periodicamente, com vários temas, e aí é a galera que participou do sarau, assim, todo mundo que tá aí participou do sarau. E eu Massa. participei também quando eu ia para lá, né? Assim, nem sempre eu ia, mas participei. Antes de passar a palavra para Paulo, eu vou compartilhar um seu aqui, chamado Baiana, que diz assim: também gosto das coisas em preto e branco, mas samba sem pandeiro não balanço. E agora eu passo a palavra para Paulo. Bem-vindo, Paulo. Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Aqui essa chuvinha, né? Não sei como é que tá por aí, mas aqui na região norte tá um clima assim meio que vai e volta, né? Chuva e sol, um dia chuva, outro dia sol. Mas quando é a chuva a gente tem um lema aqui, né? Ou chove o dia todo ou chove todo dia. É Eita. incrível, né? Fernando sabe bem, meu companheiro Fernando tá aqui, então ele sabe bem como é essa pegada. Mas queria dar boa noite, né, para todos e todas aqui presentes, tanto a galera que estava no primeiro bloco, né? Realmente é uma honra vir posteriormente essas pessoas, né? Eu percebi que teve diversos ápices, isso é muito bom porque realmente não perdeu a energia e realmente eu acho que conseguiu contemplar diversas coisas, não somente que a gente está passando, né? Mas como logo de introdução e as outras conversas pessoais que eu já tive com o Di, né? Do que é a geração de 20, né? Do que é esse movimento que realmente tem aí a questão de expor toda uma identidade das pessoas que estão passando por esse tempo, né, pandêmico e dessa década de 20, né? E aí é uma reflexão muito interessante porque eu pensei, quando o Jimmy fez a proposta, o que eu vou falar, né? O que é um aniversário de um ano, realmente de um movimento, de uma coisa, de um projeto tão rico, como eu já disse pro Di, tão fértil, né, e tão criativo de propostas, que realmente difícil a gente dizer o que eu posso falar aqui. Mas o que eu pensei seria a gente fazer uma pequena reflexão, de acordo com algum poema filosófico, que eu já vou falar qual é aqui, sobre justamente esse final de ano, né? O fim de algo e o início de outro, não na compreensão de ciclos, né? Ou de fases, mas realmente a própria dinâmica da natureza, né? De criar, se reconstruir, de ir constante e tal, se desfazer e ao mesmo tempo renascer. Então, eu selecionei aqui um poema, né? Da professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa muito interessante, que para quem não conhece, ela é da instituição Nova Acrópole Brasil, né? Ou que é mais conhecida internacionalmente como Nova Acrópole, que é uma instituição de filosofia à maneira clássica, que eu estou me apegando muito, e eu estou estudando muito a professora Helena, né? E ela tem um poema muito interessante que me chamou bastante atenção, e eu fiquei refletindo sobre isso dias e dias, né? Essa questão sobre paixão, vontade, construção e reconstrução da gente como ser humano, a construção de uma identidade realmente nossa e como a gente manifesta isso, né, para o mundo afora. E depois disso eu vou tentar contextualizar todo esse momento que a gente está vivendo, não somente dessa maneira filosófica, mas também como, né, puxando a sardinha, já que essa equipe toda está aqui, como cientistas sociais, né, verdadeiramente. Que legal. Então é isso, vou falar aqui. A poesia, ela postou dia 5 de novembro de 2018, né? Mas é muito interessante porque encaixa bem. Ela diz assim: sobrevoarei o mundo como ave em caça, em busca dos tijolos desta minha casa. Sempre que a alma se lembrar que possui asas, aí estarei, caçando, atenta, todo belo. Sempre que tu, ao selar pacto, fores elo, sempre que a tua mão forjar cristal de rocha, sempre que a tua voz reacender a tocha, darás tijolos para a casa a qual anseio. Sempre que o puro ouro revelar seu veio,
no peito aberto de um humano que desperta, aí estará minha alma construtora, alerta, em busca dos cimentos que o labor demanda. Sempre que o eterno gênio humano se expanda, em vozes inspiradas, fortes e ideais, audaz, ao invocar a Deus em sua senda, com tanta ênfase que o próprio Deus o atenta. E aí terei meus preciosos materiais, que minha peço perdão essa palavra aqui, Anandamaya seja provisória, a doce casa em que descanso, em mancha uno. Se este é também o teu rumo e trajetória, encontra abrigo em minha morada de beleza. Abre minha porta, senta-te à minha mesa, desfruta o brilho das insígnias que portamos. Somos o filho que de volta a casa vai, buscando integrar-se ao ser que o espera, ao Pai. É muito interessante isso, né? Porque eu acho que uma das coisas muito legais que eu comento com o Di, que eu percebo isso principalmente ao longo da trajetória das ciências sociais, porque quem sabe, né? Nós aqui, mas para quem não sabe, a gente tem um probleminha que é constituir a nossa identidade escrita, né? Principalmente a antropologia, né, Fernando? E Clara. É Clara, certo? Clare. Eu tenho uma perda de memória, Clare, né? Clare. Minha memória realmente passa rápido. Desculpa. Tranquilo. Mas a gente tem esse problema de se construir como identidade, né? Realmente, o que a gente tem para mostrar? E uma das coisas que a antropologia busca muito é construir uma identidade de um texto, né? Quem é o autor que está falando? Então, eu acho que esse poema revela muito a identidade da professora Lúcia Helena, mas para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho. Ela fala sobre uma reflexão interessante que é sobre a vontade, né? O que seria essa vontade em si, essa vontade que busca sempre a razão e busca construir algo além de si, né? E ao mesmo tempo que constrói a si. É um amor racional que sempre vai buscando e não tenta desistir, certo? Que embora todo o sofrimento que a gente passa, a gente continua firme. E eu quero que vocês relacionem isso muito com a pandemia que a gente está vivendo, né? Ela cita uma coisa muito interessante que seria Kant, que fala que só tem valor moral o amor que é sustentado por um ato de vontade, né? Ou seja, qual seria a diferença entre uma paixão e realmente um amor que é pleno de vontade, né, e não quer desistir? Quais são as paixões que a gente teve em cima dessa pandemia e quais são realmente a vontade de construir algo e lutar que a gente tem dentro dessa pandemia e a gente aprendeu, né? E aí o Di reconstrói muito esse debate, né? Porque a gente falou também como ele foi construindo a geração de 20. Por isso que eu pensei em falar isso. Mas por que mais isso também? Porque a gente está encerrando esse ano, né? Então, a reflexão que eu gostaria de pensar que é o que a gente tem de construir, certo? A gente passou, e aí a gente entra realmente na questão mais das ciências sociais, né? Eu sempre falo bastante da professora Lilia Schwartz, né? Que ela fala que o verdadeiro século XXI se inicia agora, né? Ela termina, os séculos realmente terminam com um grande marco da história que muda completamente. E no nosso caso, né, geração de 20, falando ao todo, a gente tem esse marco, que é a pandemia. Então, o que se foi, o que é passado e o que será futuro, o que será próspero? O que eu, como ser humano, posso construir em mim? O que aprendi ao longo dessa pandemia, que embora seja cruel, e aí eu não estou dizendo nenhum fenômeno determinista, dizendo, nossa, que bom que aconteceu, porque a gente pode aprender isso, não. Realmente uma lástima, estamos de luto em diversos âmbitos, diversas características, né? Mas, se for para tirar algo bom, o que podemos construir, né? O que podemos construir como sociedade? Como vamos conseguir reconstruir nossas instituições educacionais, nossas instituições de políticas públicas, né? O Estado em si, que também pertence e necessita de uma legitimação dos cidadãos, né? Da sua sociedade. Então, o que podemos construir nesse novo período que vem, né? E aí, a gente entra na questão também de buscar a nossa felicidade nessa própria reconstrução, né? Muita gente pensa que a felicidade é o que pertence a mim. Não é somente isso, né? A felicidade, ela é uma coisa abstrata, mas que ela não serve ao subjetivo, mas serve a um coletivo, né? É muito maior do que o seu ser. Quando você é feliz, não tem como você ser feliz e o outro não ser feliz, né? Como é que alguém pode ser assim? Então, como vamos buscar essa nova felicidade? Como vamos buscar esses novos laços, né, que vão reconstruir a nossa sociedade? Então, por meio desse poema da professora Lúcia Helena Galvão, né, com que coisas eu vou construir minha casa? Com que materiais eu vou construir minha casa? Porque, convenhamos, uma casa é onde vamos morar. Ela não pode ser fragmentada, não pode ser
muito frágil, né? Então, eu acho que se podemos tirar algo dessa pandemia, realmente seria a construção da nossa sociedade por meio de valores verdadeiros, né? De tudo que a gente percebeu ao longo desse período que a gente viveu de luto, né? E realmente pensar, tá na hora de construir uma sociedade que seja realmente baseada em valores verdadeiros, em valores humanos, porque percebemos feridas aí, né? Que estão realmente ainda abertas e que doem bastante, né? Realmente, como eu comentei com um dia uma vez, é interessante a gente pensar que o luto nessa pandemia, e aí eu finalizo, né? Não convém somente a perda de parente, né? Mas perda de toda a relação que a gente teve ao longo de todo esse período, né? Perda daquele colega, daquele amigo que a gente vinha, né, no espaço presencial, daquelas conversas, daquele cafezinho, daquele bate-papo de vez em quando que a gente passava, da ida do ônibus, né, do futebol com os amigos, do vôlei, do handebol, não interessa, qualquer atividade sua que você faça. Então, o luto permeia tudo isso, né? Então, tá na hora realmente da gente se construir como sociedade, né, por meio disso. E aí eu finalizo também falando isso, que eu lembrei, enquanto eu fazia essa reflexão, de Paulo Freire, né? E aí eu peguei bem no pé, mesmo cientista social, né? Até porque eu estou estudando bastante ele agora, mas que ele fala, está na hora da gente realmente fazer história, né? Tá? Esse momento aqui, a gente não está somente vendo a história acontecer, mas estamos fazendo história, né? Estamos contando algo que aconteceu aqui, não é, Di? E por meio disso, o Di também idealizou todo esse movimento que é o Geração de 20, né? Paulo Freire diria que não basta somente o ser humano, a sociedade, estar representada na história, né? Estar representada é você somente existir. Não, aconteceu, tá ali, as pessoas estão ali. Mas também é fazer história, é estar presente na história, né? E por meio disso, realmente, a gente vai construindo algo que seja realmente legítimo, algo realmente que seja verdadeiro, e principalmente algo que seja verdadeiramente humano, né? Que finalmente possamos construir isso, construir nossa casa com materiais sólidos, né? E realmente que tenham um grande valor para a nossa sociedade. Então é isso. Tentei generalizar um pouquinho esse contexto que a gente está vivendo, né? Que para mim é muito caro, e eu estou pensando bastante nisso, pensando como eu posso reconstruir o meu ser, né? E como eu vou expor isso para a sociedade. O que eu vou levar para a sociedade, né? Como reconstrução e como dever ético. Então é isso. Espero que vocês também pensem nessa reflexão, né? Como vamos iniciar 2022 e o que queremos construir, não somente para a gente, mas também para a sociedade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a participação. É uma enorme honra estar aqui ao lado de artistas intelectuais, né? Por meio desse grande movimento da Geração de 20, que é reunido pelo Di, né? Idealizado pelo Di, mas também que consta com a nossa participação, né? Então cada um constrói e faz parte disso. E para mim não tem honra maior estar aqui presente ao lado de vocês, né? Fazendo história e também estão sendo representados, né? Por meio da Geração de 20. Perfeito, perfeito, Taulos. Toda a sua fala e essa conclusão, assim, me lembrou, Clary, lá aquele sarau que a gente fez no início do ano, no YouTube, eu sempre dizia, né? Eu sempre disse, o movimento não se faz sozinho, né? Eu nunca imaginei, assim, fazer nada, embora essa ideia tenha nascido no meu coração e ter sido influenciado, né? Como eu já disse em outros momentos, pela literatura portuguesa, etc. Mas nunca vi esse negócio aqui acontecendo de maneira sozinha. É um grupo ou fragmentado, né? Cada um no seu estado, dentro do seu ambiente, dentro da sua realidade, não sei, mas que a gente fizesse isso coletivamente de alguma forma. E agora vamos ouvir o outro convidado que também está estreando aqui, que é Fernando Moss. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a obra Contos de Jurapari, como foi que surgiu, né? Surgiu lá em 2019. E se você puder ler um trechinho também do conto O Motorista que Enlouqueceu. Eu visitei a página, gente, e esse conto me chamou a atenção pela imagem que está lá representada, né? Me lembrou alguém. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Com você a palavra, Fernando. Tudo bem. Olha, bem, falando um pouco dessa página, né, que surgiu, desses contos que eu resolvi criar no Instagram, me vem logo à mente meus cadernos que eu usava, meus blocos de anotações que eu gostava de escrever, né? Quando eu tinha algum tempinho, eu ia lá, escrevia um pouquinho, né? Vinha alguma ideia na minha cabeça, eu sempre fui muito criativo, então
quando algo surgia, eu gostava de anotar, eu gostava de escrever logo em seguida. E eu acho que os contos de Jurupari, eles vieram como esse lugar para mim colocar diversas coisas que estavam, né, nesse meio dessa minha criatividade. Eu postei muitos contos, já postei muitos mesmo, e inclusive em geral, né, eu gosto muito de fazer todos esses contos de maneira diversa, né? Vários tipos, um que é mais como uma crítica social, outro que é um romance, algum apimentado, né? Mas, enfim. E, inclusive, esse, né, que você acabou de falar, o motorista que enlouqueceu, ele é um conto que eu me peguei inspirado por conta que eu estava com muita raiva. Sim, eram sensações que vinham e que me fizeram escrever esse conto como uma forma de denúncia também, né? Uma denúncia bem clara, bem evidente, e também porque eu estava sendo embalado por uma obra que eu tinha acabado de ler, que era a Revolução dos Bichos. E eu acho que esse paralelo, né, que a gente acaba criando na literatura de vez em quando, uma fábula, enfim, ele traz para a gente uma exemplificação daquilo que está acontecendo, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho que eu acho que é um trecho muito, muito bom para a gente falar sobre esse conto aqui, o motorista que enlouqueceu. Então, ele começa assim, esse trecho. O embalo do ônibus ficava cada vez mais forte. Desde esse momento, a paisagem se abria e o rio ficava cada vez mais visível. Nem tanto para quem estava dentro do ônibus, pois tudo estava pintado de vermelho. Mas outras 30 pessoas haviam sido atropeladas. E como havia prometido a si mesmo antes de começar a dirigir, nem que morra 30.000, vou jogar este ônibus no rio. De fato, o motorista havia enlouquecido. E não importava se quebrava os ossos de velhinhas ou se passava com as rodas do ônibus pelas costas de um vira-lata caramelo. Apesar de uma parte haver enlouquecido, outra estava sã o suficiente para dizer para si mesmo, enquanto chegava mais próximo ao rio, eu que não ficarei aqui. Ele lá tinha sua paixão pelo ônibus, de uma forma que estava prestes a afundá-lo em um futuro de desordem generalizada. Esse foi um trecho, então, que eu escolhi desse conto, né? Um pouquinho evidente sobre o que eu estou falando, mas, enfim, que surgiu como uma forma de denúncia, como forma de pôr para fora a raiva, o sentimento de revolta sobre tudo que aconteceu, que está acontecendo, né? Sim. E Jurapari é uma cidade, né? É uma cidade distópica. Isso. Nos contos ela surgiu como uma cidade distópica, até porque o meu primeiro conto, ele se chama Senhorita Revolução, e ele bebe muito da fonte de 1984, e ele versa também com muitas outras histórias que têm esse cerne na crítica social, que fala um pouco sobre a nossa sociedade, a sociedade brasileira, de uma forma, infelizmente, não tão distópica quanto parece, né? Enquanto se pode relatar. Muito bom. Obrigada, Fernando, por essa contribuição Arrasou. inicial. Parabéns. Gente, visitem essa página, Contos de Jurapari. Rendeu, né, no romance, que ele vai falar mais pra frente, mas estão lá as imagens, eu achei bem emblemáticas, inclusive desse conto que ele acabou de compartilhar com a gente. Claro, a gente já falou aqui, né, que você está com o seu primeiro livro de poesia erótica, intitulado Rebento, está aí, né, com a campanha na Catarse. Fala um pouquinho pra gente desse projeto, como é que as pessoas que estão assistindo podem conhecer, comprar, né, contribuir de fato com a
com a poeta independente? Então, foi um desafio, né? Que eu me lancei. Mais um, né, desse ano inteirinho que eu estava me desafiando, eu me lancei em mais um. E esse livro é, de fato, 100% independente, né? Então, essa campanha é do tipo do Catarse Tudo ou Nada, que você arrecada primeiro o valor, somente se conseguir o valor mínimo, que é a meta, que no caso eu receberia a verba arrecadada para poder lançar o livro. Se não atinge a meta, não tem o livro, obviamente. A não ser que eu arrume outros meios, e aí, né, claro que eu vou me lançar ao desafio, porque eu não desisto fácil. Você... É a história você sabe. Baiana, morando na Paraíba, minha filha, não tem pra onde correr, não. A fúria concentrada aqui. Então, aí o livro é a história, é um livro de poesia erótica, né? Que trabalha vários temas dentro do erotismo. Não é somente pornográfico, é erótico. O vento tá derrubando as coisas aqui em casa. E fala da solidão, né? Da solidão de uma pessoa, no caso uma mulher, porque fui eu que escrevi, mas que trabalha todo tipo de amor, né? Todo tipo de personalidade, né? Que tá de fato em isolamento e que trabalha a sexualidade dentro desse mundo solitário, né? De você imaginar, de você se refazer, de você se descobrir, redescobrir. Então, é um pouco dramático, mas é também bem molhado. E eu gosto muito, assim, foi um trabalho bem meticuloso, assim, eu pensei muito quais eram os poemas que eu ia entrar. São 69 poemas, né? Que falam de amor e sexo. Que trabalham temas da vida dentro desse contexto, né? Do amor e do sexo, afinal de contas, somos isso, né? 69 é intencional também, né? Foi exatamente, foi intencional, a ideia foi essa. Mas com uma brincadeira mesmo, né? Os poemas são, bom, enfim, eles se dialogam ao mesmo tempo, mas também é como eu digo, que você sabe, não necessariamente se prende a um gênero, né? A um número, a um grau, pode ser compartilhado. Inclusive já recebi relatos das pessoas que conhecem, que me ajudaram a selecionar, que os poemas são lidos em par, né? Que a melhor parte da leitura é lida em par, né? Quem gosta de trio também, fica à vontade. Mas é bom. Mas é isso, é isso. Eu separei só um poema do Rebento para ler aqui, porque à medida que foi surgindo as conversas, né, do primeiro bloco, eu fui, não, acho que esse poema e essa reflexão aqui que eu separei seria interessante, porque eu não tinha pensado exatamente numa fala para trazer aqui, mas assim, eu estou muito ultimamente pensando na criação, na produção, não a produção capitalista, mas na produção do criar, da criatividade, da poesia e do poeta em si, da pessoa que escreve, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu estou concluindo a licenciatura, mas confesso que o que me interessa mais agora é a poesia. E você tem lido bastante sobre isso também, né, Clara? Eu vejo você postando uns trechos de livros também sobre poesia. Então, porque você me conheceu na pandemia mesmo, no momento em que eu não saía de casa nem para fazer minha feira, então assim, eu comecei a mergulhar na poesia. Esse perfil, clareamente, ele já existia antes, mas eu não usava. Assim, eu não tinha pretensão nenhuma de me colocar como poeta no sentido público, assim, da gente estar fazendo lives, essas coisas. Então, foi meio que uma brincadeira, mas acabou fazendo uma coisa séria, tudo que eu tô tentando lançar um livro, né? Deu certo. E aí, como formação de pesquisa que eu tenho, eu não parei só em ler os poemas, eu quis sim me aprofundar, né? Mas sempre num sentido muito prazeroso, sem cobrança
de intelectualidade nem nada, sabe? E aí eu queria ler esse último que eu fiz, que foi da leitura de um livro de O Poeta e o Tempo, de Marina Tsvetaeva, que é uma poeta, não sei nem se fala assim, se pronuncia assim, mas é Tsvetaeva, poeta russa. E eu fiz uma reflexão pequena, sempre de textos curtos. Se vocês não se importarem, eu vou ler. Se vocês não se importarem. Fique à vontade. Bom, e é bem pensando esse, assim, que aí, como foi falado aqui, a antropologia trabalha muito o observador, o pesquisador, e coincidentemente a minha monografia agora no TCC da licenciatura é trabalhar a autoetnografia, justamente por esse nosso contexto em que a gente está vivendo muito mais conosco, e aí de repente Sim. fazer uma pesquisa na internet, ou fazer uma pesquisa de si mesmo, das suas experiências. E aí eu acho que é também por isso, né, que eu estou bem trabalhando o poeta, além da minha luta de tentar vender o meu poema, que é uma coisa que eu não sei fazer, né? Tô aprendendo. E aí eu tenho pensado muito sobre isso. Bom, eu vou ler, tá? É de boa. A poesia e o silêncio, o texto, o título. Sempre achei estranho as maneiras como a poesia se fez em mim. Nascem como um broto rompendo a semente. As palavras se formam no silêncio como um eco e dizem: escreva, escreva. Lendo Marina Tsvetaeva, entendi que porque ela afirmou que os poetas escutam vozes, que escutamos o incompreensível, e escutando o incompreensível, respondemos, confirmando toda a nossa paixão pela criação. A criação para quem faz poesia é uma obsessão. A coisa nasce, ecoa, transforma e só conclui quando se completa, quando traduz universalidades e rompe o cadeado da realidade. E ao romper, responde. Algumas vezes não se sabe o que responde, às vezes nem se sabe o que se diz. Tsvetaeva afirma que a poeta, e eu falo a poeta, mas tentem universalizar, porque geralmente o costume falar o, né? Eu entendo. Tsvetaeva afirma que a poeta é o reflexo da arte e a arte da alma. A arte pergunta e a poeta responde. No jogo da criatividade não há regras. A poeta se aproxima da criança, já que há uma certa infantilização na criação da poesia. A criação é um fenômeno, logo, quem cria também o é. Mas saiba, criar é doloroso. A obra é um golpe, é hiperreflexão. A poesia é um pedaço de quem escreve. É tradução, é o experimento da experimentação. É uma ponte entre a verdade e o que é verdadeiro. É um ponto de vista. Por isso ela seduz, estranha, assusta e liberta. E ao se ler poemas, se experimenta quem o cria. Se come, degusta, mastiga, rebenta e ressignifica. Mas se experimenta quem o cria. Mastiga, rebenta e ressignifica, rompendo o cadeado, criando realidades. A poesia nasce do abstrato particular e se completa na universalização da experiência. Como disse a poeta do tempo, a arte é a tentação, talvez, a mais derradeira, a mais sutil e invencível tentação da Terra. É o purgatório que ninguém quer abandonar pelo paraíso. E é isso. É essa insistência que a gente tem de sofrer, mas continuar ali, firme. É aquilo que a gente sempre fala, né? Fazer arte de forma independente não é fácil, mas a gente está aqui dando a nossa cara o tempo todo, né? Porque é o que nos constitui também. Exatamente. Eu gostei muito eu tenho gostado muito de pensar sobre isso, porque é isso, né? Até o fato de se colocar como criador de algo, quem cria, né? A mãe, o pai de uma poesia. E é muito interessante, porque essa história do se completar é quando você tem um diálogo, quando a pessoa que lê o que você escreveu sentir aquela experiência, né? Sentir e experimentar mesmo. Eu acho muito interessante isso. Perfeito. E aí é isso, né, Di? Nossas conversas geralmente era isso, né? E a geração de 20 vem aí também para
dar esse espaço de experimentação, porque é como a gente até conversou em outras lives, é você valorizar o que está na periferia, né? O que está, os outsiders, né? Somos nós. Né? Eu tenho pensado Enfim. muito sobre o título de um projeto que eu estou na cabeça, mas não sei ainda quando é que vai ser. Vozes das Margens, você sabe, né? Foi o título da nossa primeira antologia lá em e-book, mas eu estou pensando Vozes das Margens no centro, porque aqui essas vozes estão no centro. Estou pensando nisso, bora ver como é que vai ser. Já estou até imaginando capa e um monte de coisa. Arrasou. Tô esperando, viu? Pode mandar mensagem para mim que eu ajudo no que eu puder. Agora meu tempo tá mais curto, mas eu ajudo sim. Fiquei sabendo. Claro, então, para o pessoal que está nos assistindo, que quiser contribuir com a sua campanha, tem que visitar seu perfil. Gente, tem várias Tem. promoçõezinhas com Inclusive várias eu coisas. desenho, ofereço meus desenhos como um tipo de recompensa. Olha, eu Além do trabalhando na livro, propaganda. além do livro, você ganha algumas recompensas também. E outra coisa, pode ser parcelado no cartão também, que eu já vi lá. Pode É, parcelar no cartão, então você não precisa, né? Quem está aí isso. apertado, porque a gente sabe, né? É. Pode Uhum. parcelar e com parcelas bem fininhas que cabem no bolso. E vamos ajudar a Exato. gente, essa poeta independente, que esse livro precisa ganhar o mundo. Valeu, Di. Claro, obrigado. Viu? Eu Eu que vou agradeço. receber, eu vou, eu vou chamar o Celso agora, se você quiser fazer algumas considerações finais, e aí você sai e o Celso entra. Bom, minhas considerações finais vai ser só a leitura de um poema, se não se importar, Não, né? imagina, sempre Que é bem-vindo. justamente trabalhar sobre essa coisa do vender poesia, né? Porque, e aí, eu vou falar. Existe uma ofensa, assim, não sei se está no imaginário, de que é proibido vender poesia, né? Que quando você vai oferecer o seu trabalho artístico, isso é porque eu já ouvi algumas vezes, né? Você meio que é uma ofensa você oferecer a sua arte como um produto de mercadoria de troca, né? E Sim. aí é tanto que Vender você arte vai é muito constrangido, difícil. né? Você vai Vender arte é constrangido em muito oferecer. difícil. Por isso que eu Desculpa. tenho trabalhado muito sobre nada, que é isso? A gente está conversando aqui. Por isso que eu tenho trabalhado muito sobre essa produção, sobre o que é a poesia, né? Né? Porque assim, existe um trabalho intelectual na feitura do poema, existe um sofrimento na escrita, existe, sabe? E eu acho que é preciso valorizar um pouco isso. Bom, eu vou ler Esforço, para não tempo, estender tudo. muito. Então Vende-se Poesia. E eu fiz esse poema justamente pensando nesse meu constrangimento, às vezes, que eu sinto em vender meu poema. E aí, vende-se um pedaço de carne, uma gota de sangue, o absurdo. Vende-se a tradução do sofrimento, o pôr do sol, o grito mudo. Vende-se a solidão do corpo, ele excitado. Vende-se qualquer canto, o beijo não dado. Vende-se o pranto, o risco atrás do ponto. Vende-se o poema, o confronto. Vende-se a gota d'água, vende-se a vida, a letra, o óbvio, a partida. Vende-se a dor da ferida, o dedo, o caule, a coisa, o ritmo, a ótica, o verso, a vista. Ave Maria, É isso. eu amo. Vocês estão entendendo que eu sou fã dessa mulher? Obrigado, Clara, por ter vindo mais Obrigada, uma amore. vez. Saudade de tu, viu? Desculpa o meu sumiço, mas é porque tô meio que me adaptando aí ao mundo real agora. Eu tô entendendo. Tem tudo problema não. Ano que vem sou eu, menina. Fevereiro eu tô de volta também. Beijo, É nóis. beijo. Beijo, tchau, gente. Prazer, viu, conhecer vocês. Prazer. Agora chamar o Celso para completar essa roda aqui, Norte e Nordeste. Gente, nós estouramos bastante tempo, né, que estava previsto, mas essa queda realmente do Insta. Vamos escutar nosso amigo Celso. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Celso, eu estava esperando você chegar rapidinho para pedir licença para pegar o carregador, que o meu celular está descarregando. Enquanto isso, vocês
Vou conversando aí, volto em 2 minutinhos. Tranquilo. Percebi que o Fernando é daqui também, né, tal? Não conhecia, Com prazer, certeza. Fernando. Prazer, É muito Celso. bacana conhecer uma pessoa que também esteja engajada em produção literária, né, acadêmica. Eu tinha comentado com o Paulo há um certo tempo atrás que seria bastante difícil encontrar pessoas que estavam interessadas nesse tipo de produção, porque hoje praticamente esse tipo de trabalho está muito preso à universidade, né? E a gente não tem muito esse contato mais humano com quem está produzindo isso. Então, fiquei muito feliz em saber que tu és daqui, né? Nosso vizinho, e muito bacana. Obrigado, Celso. Agora é só esperar. Queria falar, né, rapidinho, só quanto o de volta, né? Eu fiquei muito feliz, gente, e para quem está assistindo, né, eu, o Celso e o Fernando, a gente é da Universidade Federal do Pará, né, a gente é aqui do Norte, e eu fiquei muito feliz, realmente, de estar esse conjunto aqui, nós três, né, finalizando essa questão elaborada pelo Di, porque a gente também está aqui como uma representação, né? Interessante, o que a gente tem a oferecer como região norte, né, como criatividade na nossa terra? Então, uma das coisas que eu disse, e realmente falei do mais profundo coração, quando eu postei lá no Instagram, né, quando a gente foi divulgar, que para mim é uma honra. Não tenho dimensão como estar ao lado do Celso e do Fernando. São pessoas que realmente, sim, quando eu bati o olho, né, desde o início que eu conheci, já percebi que eram pessoas notórias, né, e que com certeza me dariam companhias muito prósperas, muito fértil, né. E aí eu vou só clarear um pouquinho para quem não sabe, né, o Fernando é do meu curso, eu conheci o Fernando em Ciências Sociais, né, na Semana do Calouro, e quando eu entrei, eu tive a mesma reação do dia, né, eu falei, meu Deus, que tanto de conto é esse aqui, cara, quanta criatividade, né, e tudo isso aqui é exposta, expressa com tanto sentimento, né, eu falei, caraca, é uma coisa tão encantada, realmente, tal como o Celso, né, eu fui conhecendo o Celso e eu fui percebendo que realmente o Celso só ia evoluindo, tem coisas muito criativas, realmente, sempre está aí expondo discursos que eu acho brilhante, e tal como o Di chegou agora, né, finalizando esses 3 pessoas, eu estou falando dentro da minha visão, o Di também chega sempre me surpreendendo cada vez mais. Eu fico chocado com o Di, porque sempre... É sério, gente, para todo mundo que está assistindo aqui, sempre quando o Di faz uma proposta, na outra ele se supera, né? Não estou dizendo desconfiando assim, dizendo, ele não vai se superar, mas a gente fica espantado realmente, porque imagina só, tu acha que não pode evoluir mais e ele vem e te mostra, toma, né? Aí tu fica espantado, caraca, que coisa brilhante. Então, estar aqui ao lado dessas pessoas, gente, eu quero deixar bem registrado, né? Tal como, repito, é um momento realmente histórico para mim, né? Falando no sentido de posicionamento dentro da história, do que a gente está fazendo nesse final de ano, né? Mas realmente para mim é um momento que vai ser lembrado durante toda a minha trajetória, enquanto eu sigo, né, ao lado de pessoas tão intelectuais como vocês que estão aqui presentes. Então, obrigado mesmo por essa oportunidade. Nossa, eu que agradeço, Paulo. Deixa sem palavras. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Reconhecimento é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer, né? Infelizmente. E se souber ser aceito, né? Eu trabalho muito o meu ego, viu? Eu sou leonino, mas eu trabalho muito o meu ego com meditação e eu vejo isso como uma forma de incentivar, né? Que a gente continua, dar o gás, né, na gente. Né, Fernando? Você, quando recebe aí os feedbacks dos seus contos. O Celso chegou. O Celso chegou agora, eu vou fazer a devida apresentação dele, já passa a palavra. Celso Lavoisier é graduando de Filosofia da Universidade Federal do Pará, professor, artista e diretor do Instituto Mais Políticos. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar tratando sobre esses assuntos que geralmente está restrito a professores, né? Que é a produção acadêmica, a produção intelectual, e traçar esse tipo de diálogo de forma horizontal, ele é muito revolucionário no sentido de ruptura, né? Com esse hábito
e está sempre restrito a um certo público, a um certo nível de graduação. E eu já posso falar diretamente a minha reflexão? Fique à vontade, meu querido. Já chegue colocando a bomba. Adoro bomba. Bom, quando eu pensei sobre essa comemoração do movimento, que envolve uma intensa produção literária, não tinha como eu trazer aqui uma outra figura, senão a personalidade de Benedito Nunes, que estava envolvido de forma muito profunda com a filosofia e com a literatura, né? Era um crítico literário que, a partir do momento que começou a produzir as suas críticas, marcou ali o início de uma nova era na crítica literária aqui no Brasil. Tem um documentário muito bom que está no YouTube, o Paz Loureiro, que também é um poeta local aqui, muito conhecido, ele fala exatamente isso, que Benedito Nunes inovou na crítica literária, né, e acabou se tornando um grande nome da literatura e da filosofia, não só aqui no Brasil, mas também em outros espaços acadêmicos aí afora. E dois aspectos que são fundamentais para essa breve reflexão é exatamente o caráter humanista que ele tinha, né, na sua formação, não apenas acadêmica, mas no sentido assim cultural, né, de lidar com as pessoas. E o outro aspecto é o seu autodidatismo, que é uma marca também muito profunda. E eu abordo esses dois aspectos exatamente para tratar um problema que nós estamos vivenciando hoje também, né? Além da crise pandêmica, econômica e tudo mais, que é a crise cultural. Né? A gente não tem mais esse tipo de diálogo com jovens, né? Não só dentro da sala de aula, mas, sei lá, com um vizinho, colega, amigo. A gente é uma sociedade hoje que não fala em livro. O livro está restrito à sala de aula, à academia, e não se traz, não se tem o livro como um valor cultural. Ele é apenas um objeto estático para um processo avaliativo, uma prova, um concurso público, que é o que acontece muito hoje no ensino médio. Né? Infelizmente, a formação do ensino médio, o cachorrinho aí está com tudo, né? De novo, gente. De novo. Perdão. Então, o ensino médio, né, ele se reduziu a essa doutrina estática, como chama o Victor Salles Pinheiro, que também é um autor aqui de Belém, inclusive trabalhou com Benedito, né? Essa doutrina estática apenas de passar um conteúdo para o indivíduo e não trabalhar essas questões culturais, né, de desenvolvimento da personalidade, que é o verdadeiro ato educativo, se a gente for olhar toda a nossa legislação. E o Benedito Nunes, hoje, para esse contexto de crise cultural e outros aspectos que envolvem esse problema, ele acaba trazendo esse ar de esperança, porque toda a trajetória dele, acadêmica e pessoal, foi marcada por esses dois caráteres, né? Essa questão humanista e autodidata. Então, desde cedo, ele se envolveu muito forte com os livros, com outras línguas também, né? Aprendeu inglês com a vizinha, na verdade, inglês com um amigo, latim com um professor que depois acabou se tornando amigo, né? Que foi o Orlando Bittar. Então, foi esse tipo de interação que ele teve com o mundo acadêmico, que não era apenas para fazer uma prova ou, sei lá, terminar um nível superior, mas que era exatamente de transmitir algo construtivo para a comunidade. E eu acho que faz muito sentido com o que a gente está fazendo aqui hoje, porque se o movimento foi criado e a gente está reunindo aqui artistas independentes, é porque não houve espaço onde deveria existir, né? Que é exatamente a academia, a escola, para aperfeiçoar esses talentos, né? De escritor, do artista, né? O músico, aquele que está envolvido com a literatura, e a gente não percebe isso hoje na sala de aula, na educação básica e até mesmo no ensino superior. Não há espaço para uma produção espontânea dentro da literatura, da filosofia, das ciências sociais. Há uma espécie de muro coercitivo, que foi a expressão que eu utilizei no ensaio que eu escrevi para o nosso instituto, que restringe essa produção apenas aos professores. E isso é muito problemático. E aí, para finalizar,
eu quero citar um aforismo do Benedito, que foi escrito quando ele ainda tinha ali por volta de 16, 15 anos, e já estava envolvido de forma muito forte com a filosofia, a literatura, lendo clássicos, né, que geralmente é só professor assim, do nível superior que consegue interpretar, mas ele já estava muito envolvido com isso, né, só para a gente ter essa noção. E em um dos aforismos, de caráter poético, filosófico, ele diz assim, ó: pareço agora desligado do mundo e o mais estranho dos seres. Repito. Pareço agora desligado do mundo e o mais estranho dos seres. Isso aqui é muito pertinente para a gente que está aqui fazendo esse debate também para quem está assistindo. Como porque... ele, Paulo, Celso. Como é? Eu me sinto, às vezes, como ele falou aí no aforismo. Exatamente. E isso faz muito sentido para o momento em que ele estava vivendo, que é essa intensa leitura, né, ali de forma cotidiana, que não estava restrita a um trabalho da academia, alguma exigência do tipo. Né? Era uma vontade, um desejo voluntário, né, que não existe hoje na nossa cultura. Né? Então, isso marca muito o que a gente está vivendo, na verdade, tentando vivenciar novamente, né? Que é trazer o livro como não um objeto avaliativo, mas como um valor cultural que serve para a gente se instruir enquanto pessoas dentro de um contexto social, na família, que serve para formar a nossa personalidade, né? E é esse momento que ele se encontra nessa época, totalmente desligado do mundo, que naquele momento existia assim uma crise, né? E ele acaba encontrando uma espécie de consolo nos livros, onde ele acaba se tornando o mais estranho dos seres, por exatamente estar em outra realidade, uma realidade da literatura, da filosofia, vivendo o que aquele conhecimento acadêmico oferecia de humanístico para a formação dele. E eu acho que é esse o ponto primordial que está faltando, tanto na educação básica, sobretudo no ensino médio, quanto na academia. Se existe algum aspecto, algum elemento que marca a nossa crise, a crise da cultura que nós estamos vivendo hoje, são exatamente esses aspectos. A gente não tem uma formação humanista, né, de trazer esse conhecimento como aspectos fundantes da nossa personalidade, e outro, que a gente não adota a leitura como um hábito, algo autodidata, né, a fim de querer entender o mundo, que essa é a preocupação basilar da filosofia. Muito obrigada. Brilhante. Obrigado. Obrigada, Celso. Eu comecei a confundir vocês dois, gente. Vai ser difícil. Obrigada, Celso, por essa contribuição inicial. Não esperava menos de você. Então, fica aqui com a gente mais um pouquinho, que agora eu vou passar a palavra para Fernando, porque dos contos de Juraperi nasceu o seu primeiro romance, O Paraíso de Dante. Fernando, de que forma que os contos influenciaram a escrita do romance? Bem, tem alguma relação direta? Sim, os contos, né, que eu vinha produzindo, eles estavam servindo como uma forma de eu conseguir passar tudo aquilo que eu queria passar para as pessoas, através dos contos, de forma rápida, né, no Instagram, poucas palavras, um negócio desse tipo. E chegou um momento que alguns amigos meus, alguns leitores, eles começaram a falar assim: e desse conto aqui, por que tu não faz um romance dele? Porque, eu quero saber mais sobre essa história, o que é que acontece? Porque eu estava dividindo em partes. Então, um conto aqui, ele poderia ter 3 partes ou 2, e as pessoas ficavam muito ansiosas para querer saber mais sobre o que acontecia. Inclusive, tem um conto que ele se chama O Paraíso de Dante. E foi exatamente a partir desse conto, juntamente com outro, né, que por acaso eu arquivei, o outro conto, que ele se chamava Donatella, desde 1942. Esses 2 contos,
eles me deram suporte para conseguir colocar tudo que eu queria no romance, né? E tanto falando sobre sexualidade, sobre descoberta de sexualidade, quanto sobre alguns traumas, e foi exatamente a partir deles que eu consegui, né, ter essa visão mais ampla do romance e de conseguir construir essa narrativa não com apenas uma visão, né, apesar de ser em primeira pessoa, mas que conta várias histórias, conta histórias da avó do Dante, né, que é a Donatella, no caso. Enfim, tem muitas coisinhas aí para se descobrir nessa história. E o seu livro, ele é impresso ou é digital? Ah, sim. É um e-book, né? Eu consegui colocar ele pela Amazon, né? Pelo Kindle. E dá para ser adquirido digitalmente na plataforma. E também dá para, exatamente pelo Kindle, né? Dá para adquirir de graça também ele, pela plataforma do Kindle. E eu, se me permitir, eu gostaria de ler um trecho aqui que eu retirei e que eu acho que é uma parte assim, essencial, sabe? Que eu gosto muito dessa parte do livro. Exatamente porque as pessoas elas começaram a me questionar, né? Paraíso de Dante, isso me remete a uma coisa, né? O Dante Alighieri, o famoso poeta italiano. E, né, aos ciclos do inferno, ao paraíso, ao purgatório. E eu acho que esse trecho que eu tenho aqui, que eu vou ler agora para vocês, ele fala um pouco sobre isso e ele deixa isso muito claro na visão daquele garoto, né, de um garoto que enfim, Só uma dúvida. Só para eu visualizar o trecho que você vai ler. Se passa em Jurapari também? Ah, sim. Jurapari, se passa em Jurapari? Isso, o Paraíso de Dante, o romance, ele está dentro da história. Ele está dentro desse universo de Jurupari, né, que eu pretendo construir como, enfim, um universo compartilhado. Tá. Esse, no caso, é o primeiro livro, né, e agora eu tô numa produção de uma coletânea de contos de terror junto com uma querida amiga minha, escritora também aqui, companheira aqui da cidade. Sim. E também um outro romance, agora uma ficção científica misturado com romance e por aí vai. Que também vai se passar em todo esse universo aí que eu tô querendo construir, né? De Jurupari, dessa cidade que agora não está, mas que pode ser distópica futuramente. Tá? Então, eu vou ler aqui esse texto e que remete a uma parte, acredito que do 4º capítulo, tá? Enfim, é uma parte que, depois que o Dante acontece, dele estar no hospital. Então, vamos lá. Um tempo depois, acostumado com a vida na cama do hospital, o atraso da aula já ia para a segunda semana. Desculpa interromper, mas já apareceu a mensagem aqui para mim que a live vai encerrar. Então eu vou encerrar e a gente volta para finalizar no próximo bloco, viu? Para não ficar cortado. Então você que está aí nos acompanhando, continua aqui, que a gente estamos indo para o último bloco. E é isso, voltamos daqui a pouco.